Olá, Camila. Olá, Fábio. Nós somos o Viver TPC. Tecnologias de projeção de consciência. Estamos no 23 de outubro de 2024. A informação que eu estou encarregado de passar é que quando não tem expectativas, tudo é possível se a gente tem consciência de que pode ser possível. Se a gente sabe que pode acontecer. Na verdade, a gente está criando os acontecimentos. A gente sente que a gente está participando da criação dos acontecimentos, mas nós estamos criando porque você já entende que somos o todo. Então a gente está participando da nossa própria criação. É quase que a alegria sobre a criação, mas não uma expectativa sobre a criação, porque criando, então você sabe, não tem uma expectativa sobre isso, mas sim uma alegria. Tipo, nossa, que legal que eu estou criando isso. É mais simples, parece. Comparando com o quê? É quase que justificando a alegria que precisa ter um motivo específico. Ela só é e só acontece. E a expectativa tem um motivo específico para acontecer uma expectativa. A alegria não precisa de um motivo. Ela só é. Então a comparação é sobre a expectativa e a alegria, a euforia, que ela só é. Sem motivo específico. Vamos conversar sobre o véu do esquecimento? Sobre o esquecimento? Sim. É sobre o véu do esquecimento. De criação. Pois é o esquecer de que você é criador, que você é responsável, que você escolhe e realiza o que você cria. Você não é sujeito do que está sendo criado. Você é o responsável, o criador. O véu do esquecimento é sobre este esquecimento. Esquecer de que você é criador. E acaba que o véu do esquecimento traz só o sujeito humano como simples vivente e não como um protagonista. O véu do esquecimento traz só como uma pessoa que está quase que sofrendo as consequências do entorno, mas não traz o autoconhecimento não traz a responsabilidade de que a pessoa que está vivendo, ela é criadora, ela é responsável por tudo que acontece em seu entorno. Uhum. De fato, na visão TPC, não é nem humano, é só o arquétipo terrestre, os arquétipos terrestres que tem este véu que você citou. Uhum. O humano acompanha esse esquecimento por estar canalizando esses seres. Uhum. O humano, ele já sabe e se reconhece como luz, como cosmo, como criador, mas quando ele está se identificando com o arquétipo ET que está no campo dele, ele quase que vive a vida do arquétipo ET, que é esse esquecimento, que é essa repetição das questões, dos problemas que aconteceram, das questões que fizeram com que ele estivesse no campo do humano, questões anteriores, o humano só repete o que esses arquétipos ETs vivenciaram. E ele se identifica muito com esse arquétipo ET, não desassocia a vida do humano, do arquétipo do humano que está com o corpo físico, é uma só vida. E o que a TPC traz é o reconhecimento da assinatura energética, reconhecimento da sua identidade. Você reconhecendo a sua identidade, meio que desassocia ou percebe que tem outras forças atuantes no campo e Você reconhece quem? essas forças. Você é o humano luz que
não tem o véu do esquecimento humano terrestre, ele só vive o véu do esquecimento, pois se identifica com os arquétipos ETs que estão pedindo ajuda no seu campo, que estão no seu campo para trocar informações. Esses arquétipos, então, eles estão vivendo a sensação de incapacidade, de impotência de exercer os seus plenos poderes de criação, conforme você citou. Eles estão com o véu do esquecimento, realmente, de quem eles são e da capacidade criativa deles. Uhum. Ou seja, os arquétipos ETs, eles têm uma amnésia ou uma lembrança seletiva, ou uma programação de viver sob padrão de comportamento de um arquétipo. E se um arquétipo, por exemplo, o felinoide, lembra que ele já foi arcturiano, aí ele não vai conseguir ser felinoide plenamente, porque daí ele é felinoide com sabedoria arcturiana. Então ele não vai conseguir exercer a sua vida, a sua experimentação de si como felinoide. Então ele esqueceu que ele já foi arcturiano para ser um felinoide. E caso ele vá ser um pleiadiano, ele vai esquecer que foi arcturiano, felinoide para ser um pleiadiano. Isso. Sim, para viver cada experiência de forma única, genuína, sem que se prenda à experiência anterior ou sem que a experiência anterior influencie no que está vivendo no momento. Então, É essa é quase que viver de forma pura aquela experiência. uma característica do que a gente chama de quinta dimensão e sexta dimensão de consciência. Poderia haver a lembrança, um não esquecimento e um acúmulo de sabedorias, e cada raça que fosse experimentando um arquétipo trouxesse toda a sabedoria das outras experiências, e assim haveria uma melhor distribuição de conhecimento e talvez até menos guerras ou confrontos ou comparações com outras raças, porque não haveria o esquecimento. Então você entenderia que você está sendo um felinoide, mas que já foi um arcturiano, e então não teria invejas ou comparações, porque já estaria dentro de você essa sabedoria. Seria Eu não possível entendi. isso? Eu não Seria entendi a possível primeira frase dessa de tudo. Seria Seria possível possível o quê? ser felinoide lembrando que você já foi arcturiano, por exemplo? Para Acumular esse conhecimento, ter esse conhecimento a mais e ser um felinoide com sabedoria arcturiana e felinoide? veio que é humano. Isso que é o humano? Veio que é possível porque é isso que é o humano. Porque o humano é unificador dessas sabedorias, vai lembrando, recuperando sua lembrança aos poucos. Explica melhor como é que é a visão do humano. Veio que é possível, sim, pois existe o humano. O humano, a configuração, a formatação do humano é os arquétipos extraterrestre, no Perinorde, no Arturiano, misturados juntos, estando quando o humano está em harmonia, esses arquétipos estão unificados e o humano está vivendo plenamente o que ele é, com essas lembranças, essas memórias do que é um arturiano, do que é um felinoide, pois detais os melhores aspectos desses arquétipos, quanto os aspectos não harmônicos que no humano meio que se harmonizam. Quando o humano está consciente e harmonizado. Quando o humano não está consciente, ou ele não, esses aspectos não harmônicos dos arquétipos ETs, eles se apresentam de forma bem vivente, aonde são onde algumas características de personalidade do humano também se apresentam. Eu tô falando de uma forma muito complicada. Não, tá tudo bem, a gente já vai fazer a contagem para ir para a nave, a gente tá. Aqui as palavras mais simples eu não tô conseguindo, eu Ok. nem falo assim normalmente, eu tô sentindo que eu tô falando, pra mim até às vezes estão de uma forma complexa. Uhum.
A gente está trazendo um ponto de vista dos zeladores, conforme você tinha falado também, a partir deles, que hoje ia ter o zelador presente. Então eles falam nos arquétipos extraterrestres que quando eles faziam guerras, quando eles roubavam tecnologia, quando eles compartilhavam tecnologia, faziam acordos com outras raças, quando eles faziam pesquisa genética, hibridização, quando eles tentavam entender o pensamento do outro, a emoção da outra raça, eles estavam tentando adquirir a sabedoria da outra raça, que no fundo já estava dentro deles, mas eles haviam esquecido. Então, esse desejo de avançar em conhecimento, em sabedoria, em tecnologia, fez com que eles exercessem as mais diversas atitudes, atividades, para recuperar essa lembrança, não dentro deles, fora deles, a partir do outro, porque eles haviam apagado ou bloqueado essa lembrança dentro deles. E isso gerou essa movimentação, essa criação, né? Essas guerras, esses conflitos, esses estudos, essas pesquisas em quinta e sexta dimensão. É porque fica agora muito mais claro. É que se você só vai buscar fora ou no outro algo que você não enxergou dentro de você, porque não tem como você enxergar no outro algo que não existe em você. Então, ao ele estar buscando algo, um aperfeiçoamento, melhoramento a partir de uma outra raça, um arquétipo, ele só consegue enxergar porque existe dentro dele, não tem como enxergar se não existe dentro dele. Porque, sim, somos o todo, mas eu só enxergo, Fábio, agora num ponto de personalidade ou de pontos terrestres, às vezes algo que me incomoda na sua personalidade, porque tem em mim, isso está presente em mim. Eu não consigo enxergar em você o que está em você está presente em mim. Então, da mesma forma do arquétipo. Então, tá no arquétipo. Que nem humano tá vivente no arquétipo. Ele tenta, busca, faz manipulações, testes e acaba não chegando ao resultado desejado, pois é um resultado não harmônico, e essa não harmonia faz com que os aspectos dimensionais eles desçam e vão ficando mais densos, estavam em dimensões relativamente mais sutis, conforme eles vão assim, buscando, buscando avançando. do que está fora, eles vão se densificando, eles descem dimensionalmente, porque é quase que uma busca constante fora, mas acaba que não percebem, ou em algum aspecto não conseguem realmente ver, é esse véu do esquecimento, que não percebem que está dentro deles, né? Que é eles já o que eles estão buscando. Esse véu do esquecimento faz com que quase que eles vão, eu diria, abismo, assim, para um buraco, para que meio que tô no buraco agora, eu olho para todos os cantos e todos os cantos sou eu, porque não tem mais para nenhum lugar para olhar, então buraco sou eu. E para subir, o buraco tá profundo, para subir eu preciso olhar para mim mesmo e me tornar o buraco para que eu consiga sair do buraco. Só dessa forma, meio que os arquétipos ou quem está ali precisa sair, perceber como o que fez descer, se perceber como aquele aspecto desarmônico, quando se percebe e se responsabiliza sobre o aspecto desarmônico que está, de certa forma, incômodo, se percebe como aspecto desarmônico, você se torna um aspecto harmônico e alcança o que deseja alcançar, se assim desejar alcançar algo que não tem nada para ser alcançado, só viver o que é o prazer de viver para TPC seria a harmonia de estar vivo, a harmonia de estar onde deseja, quer, onde almeja, só onde está, onde vive. A gente coloca aspectos dimensionais só para exemplificar os pontos
que os arquétipos estão e para exemplificar características dos aspectos dimensionais. Só isso, mas os aspectos dimensionais só são uma forma de estar, de se perceber, né? Mas quando vai se percebendo mais sutil, que seria a sétima e depois a oitava dimensão, sendo amor, os aspectos dimensionais não fazem nem mais sentido, porque você só é. Eles só estavam antes para botar características aonde estamos vivendo. Da mesma forma, seria assim: eu, Camila, aonde você está? Em que aspecto dimensional você está? Eu estou numa casa, e essa casa ela é de tijolo, ela tem um terreno, tem caso que um cachorro, ela foi construída não sei quando, tem toda uma característica do ponto que eu estou, vivendo, do ponto que eu estou consciente. Um aspecto dimensional para um arquétipo também essa forma, quase que uma casa onde ele está, onde está a consciência dele, onde ele está vivendo. O exemplo do Fábio fica até mais simples. Onde o Fábio está? O Fábio está em terceira dimensão, num apartamento e num terceiro andar. O aspecto dimensional dele é de um terceiro andar. Se ele estiver no aspecto mais sutil, ele vai subir o elevador, ele vai para o sétimo andar. Isso é um aspecto dimensional, é o ponto que você está num apartamento. A perspectiva que eu tenho, a vista que eu tenho, que é mais aberta, mais abrangente, mais sutil. Isso. Um dos dados que chamou a atenção foi que você falou que os seres vão buscando fora aquilo que está dentro, então isso vai fazendo até com que eles caiam dimensionalmente, porque quanto mais você busca fora, parece que mais distante você vai ficar, né, de você, ou mais complicações, mais lembranças você cria, eventos desarmônicos, né, como você falou, e que é inevitável que em algum momento, de tanto buscar fora, você vai encontrar dentro, porque você vai perceber que esse fora é um reflexo daquilo que já está dentro de você. Você vai perceber que você está criando essa distância, essa separação, né? Até, como você falou, você perceber que esse buraco, essa separação, esse, vamos dizer assim, fundo de um poço, foi você mesmo que estava cavando esse poço ao buscar fora, e de repente você se reconhece como sendo esse poço, ou seja, como sendo esse tudo que está em volta de você. E daí você pode estar escuro, mas se foi você que criou tudo isso, você consegue ali, neste momento, deixar acontecer a consciência de que você é o todo, né? Como um fluxo, como um discernimento. Daí você não precisa mais da escuridão, porque afinal foi você que se colocou ali, então é você que se tira dali. Você vai criando distância até um momento que você percebe que você é tudo que você criou durante essas dimensões, que você foi sendo todas essas dimensões, todas essas raças, todas essas sabedorias, esses eventos, sejam harmônicos ou desarmônicos, traumas ou não, foi criação tua. Aí chega esse momento que você compreende tudo isso. É inevitável chegar neste momento de reconhecimento que você é esse todo. E é muito interessante que você também citou que é claro que você só vai enxergar, como você falou, na verdade você também só vai encontrar, só vai se relacionar com aquilo que já vibra dentro de você, porque é sempre por ressonância. O que você ressoa dentro, você encontra fora, mesmo que você considere desconhecido e queira saber mais. Só que ao invés de buscar dentro, de encontrar dentro, saber que está ali, como você não concebe isso, que você é capaz, que está dentro, você vai buscando fora, vai cavando, vai abrindo, vai dissecando, vai desmontando para entender aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquela raça que está ali, né? Vai hibridizando, vai fazendo pesquisa genética, vai tentando entender as emoções, como é que o poder mental acontece nas raças, e no fundo tudo isso já estava dentro de você, toda essa sabedoria já está ali dentro de você, né? Você vai
dissecando ela fora de você, né? Interessante isso, porque é por compatibilidade frequencial, né? No fundo, o que você está encontrando ali é o que já está bem mais fácil, acessível dentro de você. Você só não concebe isso, né? Esqueceu disto. É que sou Camila comandante. Sou Camila que, em uma conversa, essa pessoa falou alguma coisa a respeito. A leitura do que está acontecendo é natural que acontece. Deus, eu fico assim. Não, você não tá falando isso pra mim. Isso é tão óbvio que. Daí é isso, acontece por ressonância. Se a pessoa está falando um aspecto, às vezes, não desarmônico na vida, ou sei lá, o meu cachorro tá doente, um negócio bem assim, a pessoa deu assim. Você não tá falando isso pra mim, ou falando isso na roda que eu estou, porque né, é só você olhar meio que pro seu umbigo e vai perceber que é você mesmo, né? É só isso que veio da ressonância, assim, tipo, que é muito natural. Mas se falou, é ressonância, né? Não tem que ficar se, como que é, restringindo a informação. Sim, é algo que tem dentro de você, a ressonância. Deixa eu entender aqui, me venho que quando alguém está conversando algo, nós podemos ser um espelho que essa pessoa está falando. Estou falando sobre conhecimento, sobre lembrança, né? Que a gente esquece às vezes tudo que a gente aprendeu, ou né, como a gente era desapegado quando criança. Então, quando a gente reflete, por exemplo, Camila conversando com alguém, o Fábio, a gente reflete isso e os arquétipos extraterrestres que estão com este humano escutam essa história e compreendem que é para eles, que é por ressonância, que eles podem ser desapegados e terem coragem do poder de criação deles, assimilarem essa sabedoria, porque afinal eles têm isso. Mas que esteja esquecido, eles vão poder exercer isto. Então, a humana está trazendo isso, está trazendo para a gente, que reconheceu na gente, a gente reconhece nosso poder de criação, e esse arquétipo extraterrestre que está na pessoa que a gente está conversando, a gente vai reenviar como um espelho para ele essa informação. Sim, é isso, pode, né? A gente pode recuperar lembranças e sabedorias que estão dentro da gente. Que ao mesmo tempo a humana recuperando essa lembrança é o aspecto extraterrestre dentro da humana, aquele arquétipo, recuperando as lembranças dele, que faz com que a humana recupere. É isso. Isso é possível também? Eu não sei exatamente como você falou. Tava falando, eu adotei o cachorro já tem uns 2 anos, né? Mas o cachorro, a gente sempre tá tratando uma ferida na orelha do cachorro e essa ferida não cura, né? Daí eu sou assim, o cachorro é o reflexo de você. Se o cachorro tá doente é porque tem alguma coisa, né? Tipo, isso é simples, né? Nem trouxe algum, né? Daí ela falou, não, mas a gente adotou o cachorro, ela já veio com essa ferida. Mas você escolheu esse cachorro. Então, se você escolheu meio que algo que você tinha que ver, né? Você escolheu o cachorro com uma ferida na orelha e você tá tratando essa ferida da orelha no cachorro. Mas você tem que tratar algo em você, né? Daí o casal falou, não, então o cachorro tá, então tadinho do cachorro, né? Porque a gente não, meio que um faz terapia, outro não dá muita importância, né? Mas se entende do jeito que é, né? Que é interessante, porque esse aspecto você tem que tratar em você, mas você, humana, está sendo o canal, o espelho para mostrar que essa ferida está no teu hóspede, no teu zelador, naquele arquétipo que você está canalizando, vivenciando, né? E a gente está aqui, então, representando toda essa troca de informações, né? Sendo uma ponte para essa troca de informações que ela possa acontecer de maneira mais fluida, né? Para facilitar as lembranças, facilitar o focar a sabedoria dentro de si e não fora. Né? Então,
se eu tratar o cachorro, eu vou estar focando fora. Se eu sei que eu preciso tratar em mim, o cachorro vai acompanhar esse processo, porque eu estou dando exemplo tratando de mim. E ao tratar em mim, na verdade, quem eu estou olhando, acolhendo, é o zelador, o hóspede. É o arquétipo que eu estou canalizando, né? Mas até se realmente foi importante que eu perceba primeiro que é em você ou tem algo em você, mesmo não tendo reconhecimento do hóspede, do zelador, porque se começa a tratar o humano ali num aspecto terapêutico tradicional, que é um tempo relativamente maior, comparado a TPC, né, tipo, um tempo maior de tratamento, mas começa tratando você, né, o que seria o humano, porque esse aspecto de zelador, de hóspede, ele vai ficando mais, calma, tão praticamente, o humano está praticamente me enxergando, pois está tratando até um aspecto que está sendo refletido nele, meio que o humano está tratando o aspecto que o zelador reflete no humano. O humano fazendo O o humano tratamento. reflete o que tem no zelador, né? Daí também. Isso. Daí o humano tratando ele mesmo, reflete o que tem no zelador e meio que vai quase que tranquilizando, pois vem assim que o zelador está sendo quase que acolhido, meio que acalmado e acolhido. Ele continua ali, o aspecto continua vivente do zelador, mas é uma certa tranquilidade quase, pois o humano está no processo de compreender o que está acontecendo com ele mesmo. Autoconhecimento, você está falando. Isso. Só estou falando no aspecto de uma terapia tradicional, pois o humano se tratando, ele também está dando atenção para o zelador. É que Mesmo não a pergunta é o que é se tratar, né? É autoconhecimento. Autoconhecimento, olhar para si, perceber Isso. quando você encontra algo no cachorro, no vizinho, algo que faz o coração pulsar, que você fica incomodado, então você vai buscar dentro de você essa reação tua, esses sentimentos, ver na fisicalidade, ler quando isso acontece, se conhecer melhor. E é inevitável que vai chegar, então, em algum momento, no acolher esse zelador, esse hóspede, esse arquétipo que está dentro do humano. É isso? Sim. E isso é o autoconhecimento. Se reconhece e reconhece que os aspectos hóspedes zeladores não são você. Então você, por se conhecer, você está reconhecendo que não é você. Sim, você vai se conhecendo, se identificando com a tua assinatura energética e às vezes vai percebendo que, opa, mas eu não quero ser assim, eu não estou conseguindo agir de maneira equilibrada. Então, tem algo aqui que, peraí, se eu não quero ser assim, eu estou sendo assim, eu estou me forçando a ser assim, e não está agradável. Então, não sou eu. Não quero ser assim. Né? Foi o que aconteceu comigo quando eu falei, ei, peraí, não sou eu. Né? Aí eu falei, opa, se eu mesmo estou dizendo que não sou eu, que eu não quero agir assim, não estou conseguindo me controlar, porque tem algo aqui que está distinto de mim, diferente, e daí você chega nesse conhecimento, né, desses arquétipos, né, dessas programações, desses seres, dessas consciências que a gente traz dentro da gente, que nesse aspecto, nessas dimensões, não é a gente, de terceira, quarta, quinta, sexta dimensão. Qual é o papel da TPC especificamente, então, quanto a isso que foi conversado até agora, o reconhecimento de si, a recuperação da sua capacidade de criação, sua responsabilização e soberania? Como é que a TPC faz isso? O papel do TPC é a transparência na comunicação. Nós vamos direto ao ponto do poder de criação e para quem tem a necessidade de enxergar ou ver aspectos reladores, hóspedes humanos astrais, a gente mostra porque somos transparentes
para que fique mais claro e visível o poder de criação. E a partir desse poder de criação vem o que é a oitava dimensão, que é o prazer de viver, essa alegria, euforia. Tá, você falou para quem quer, a gente mostra, a gente comunica, a gente é transparente. Para quem não quer, para quem está com dificuldade, muita dificuldade. Para quem está com muita dificuldade, vem primeiro que é que tem dois aspectos. Para quem está com muita dificuldade, mas já está decidido que quer ir direto ao ponto, mesmo com muita dificuldade, e até vendo primeiro uma sessão, depois outra sessão, para depois acessar a parte, o holismo, a TPC também porque a pessoa já decidiu, mesmo com muita dificuldade. Mas quem está com muita dificuldade e tá, às vezes, muito cauteloso, o que vem é que terapias que lidam com o véu como que é? Do esquecimento, esse véu que é um pouquinho mais transparente, são bem-vindas para essas pessoas, porque elas vão estar sendo acompanhadas de forma mais suave, assim. E algumas pessoas necessitam dessa suavidade no acompanhamento para este autoconhecimento, que esse autoconhecimento, se for muito bruto, algumas pessoas podem achar muito bruto, pode fazer com que elas retornem ao ponto que elas estavam antes, até um ponto inicial. Então, elas mesmas, as pessoas mesmo percebem do que elas precisam. Às vezes elas precisam da transparência, que é a TPC, que é um choque de realidade, que é até pode parecer, como que é o nome para quem? Bruto, não, como que é? Pode parecer, bruto, coloca essa palavra bruto, mas não, um choque de realidade. Chocante, surpreendente. Isso, surpreendente para algumas pessoas. Isso tá ótimo, porque é assim que elas vivem, né? Tipo, com chocante, surpreendente, mesmo estando em aspectos harmônicos, e é assim que elas se sentem vivos e é assim que elas encontram um ponto que elas desejam encontrar. Para outras é necessário um acompanhamento com uma suavidade e mais tranquilidade. E cada um vai perceber o que precisa. Mas afinal, sempre, aparentemente para a TPC, sempre é o hóspede o zelador. Agora você falou o tempo inteiro a pessoa, às vezes é difícil, às vezes é bruto para a pessoa. Afinal, é difícil para o hóspede zelador, é bruto sempre para o hóspede zelador, e no fundo nunca é a pessoa, porque a pessoa está interpretando ali o zelador. Então é sempre para o zelador que é bruto. Então às vezes você está dizendo que é melhor uma outra tipo de terapia que não a TPC para o hóspede zelador. Mesmo que essa terapia não foque no hóspede zelador, mas vai ajudar para ir mais suave, para o momento, se o hóspede zelador decidir, a humana tiver consciência, a pessoa ali, a consciência, daí vem encontrar a TPC, daí, caso Isso é para que o hóspede e os zeladores fiquem tranquilos. Eles se sintam tranquilos, fiquem tranquilos para que este avanço aconteça, porque buscou terapias que lidam com eles de forma mais suave, não vão direto ao ponto que eles estão ferindo, porque às vezes para ele é muito brutal, assim. Eles vão com mais suavidade, eles estão preparados para ir direto ao ponto de choque deles, dos hóspedes zeladores. Se o diferencial ou a característica da TPC em relação a outras leituras de mundo esteja no realmente quem sempre está se expressando são hóspedes e zeladores. E que o humano, quando está aceitando, vivendo o seu lumínico como ser cósmico, como ser terrestre, estando terrestre e sendo cósmico, aí ele está se expressando por si mesmo. Mas antes disso, ele está sempre num processo de estar deixando o zelador e hóspede falar, arquétipos falando, né, por arquétipos. Então,
E se a TPC sempre falar que sempre são arquétipos, não é humano, não é a pessoa que está sendo atendida, mas é o ser, o arquétipo extraterrestre ou humano astral que está sendo atendido, que também tem seus arquétipos. Será que vai ficar mais claro? Então, as pessoas vão sempre compreender quando se trata de TPC? Isso. Este é o ponto da clareza. Para a pessoa chegar, tá. para a pessoa chegar e compreender o que é TPC, certo? Como ela trabalha, que são aspectos de hóspede, zelador, e mesmo ela não entendendo o que é essa linguagem de TPC, mas para ela ter relativa tranquilidade ao receber essa informação, ela precisa que os seus hóspedes e seus zeladores estejam tranquilos. Eles estão tranquilos, talvez sendo acompanhados. Agora, ao invés. Então, vamos assim: você falou para que a pessoa tenha calma e a certeza. Não, na verdade, é para que os hóspedes e zeladores tenham calma. A TPC vai sempre falar para eles, deles, dizendo que são eles e que o humano só está representando eles. Então, a TPC vai acalmar os hóspedes e zeladores. A TPC vai se comunicar para eles, mesmo o humano, sabendo ou não que tem esses arquétipos dentro dele, a TPC continua falando para eles e deles, né, desses hóspedes zeladores, como eles atuam no campo. Então, é esse que está recebendo a informação, que é o hóspede e o zelador. Porque é através dele que o humano, o ser cósmico do humano, o lumínico, ele está sempre ouvindo tudo. Ele sabe de tudo. Ele só está deixando o hóspede zelador se expressar através do corpo energético de si, energético e físico, porque combinou de até estar consciente disso, ser a expressão desses seres, estar unificando esses arquétipos dentro de si. De repente é isso, é sempre falar a partir dessa transparência que você trouxe, a característica da TPC. Você acha que pode ser assim daqui em diante? Você acha que é uma boa isso? Eu acho que isso é uma assumir mesmo, assim, sabe? Não, assumir e até deixar claro nos nossos canais, em tudo que estiver, onde as pessoas, né, que são um canal vão chegar até a gente, tá claro que a gente, como a gente o que a gente trata, com quem a gente conversa e quem a gente trata. Tá claro. Assim, os arquétipos, os hóspedes, é para esses que a gente está se comunicando, porque são esses que estão sentindo, recusando ou querendo saber mais, lembrar quem eles são. E vem assim, os hóspedes e o chefe dos hóspedes, algo mais simples nessa comunicação, tipo, os hóspedes e o chefe do que está hospedado em você, os que são, né, arquétipos, os arquétipos. É isso. Daí o zelador, porque a gente não precisa explicar o que é um zelador mesmo. Dá para se comunicar para o humano lumínico, para que desperte esse lumínico e perceba esses hóspedes dentro de si? Este é um caminho ou o caminho é sempre os hóspedes? É que a comunicação com o humano lumínico é quase que para aquele humano lumínico tá no ponto de despertar já. A gente consegue se comunicar quase diretamente, mas para os humanos um percentual de hóspede mais ativo no corpo deles, então a comunicação é para os hóspedes. Tá, quando o humano está muito apegado ao seu corpo energético ali, que são os hóspedes que estão habitando esse corpo energético, a comunicação acaba sendo para os hóspedes, né? Tipo, é o ser, né? É quase que a consciência que está mais ativa dentro do humano. Se é o humano lumínico, são os hóspedes. Em grande parte são os hóspedes. Alguns que eu vou perceber, estou percebendo, que são os comandantes que estão vindo. Este humano lumínico tá mais ativo, assim, sabe? Ele tá no ponto de eu só preciso encontrar TPC, digamos, mas não é só TPC, ver alguma coisa a respeito, ler alguma coisa que me faça eu virar a chave, porque tá quase virando, só ainda não tá,
mas o percentual Às tá vezes é diferente. perceber os hóspedes, né? Desculpa. Isso, não, mas é muito isso, é bem isso que veio, só o percentual tá diferente, né? Se não é, se a pessoa, se esse lumínico já percebe os hóspedes, só precisa entender um pouco mais como é que se faz a diplomacia, o acolhimento através desses hóspedes, ou o acompanhamento até os pontos de singularidade, caso necessário, daí é isso que faz com que ele encontre a TPC, né? Porque daí a gente ajuda ele a realizar esse processo de diplomacia, de acompanhamento.